farol. Quando os tempos chegarem ao fim, os fiéis brilharão como o sol. Quando os tempos chegarem ao fim, os fiéis brilharão como o sol. Caríssimos irmãos e irmãs, é com alegria que chego a cada um de vocês e hoje desejo a paz e a esperança do Senhor, deste Deus que é vida, deste Espírito que é santificação e deste Filho que é salvação, que vos guarde a sua família e vos proteja sempre. 16º domingo do tempo comum. A liturgia de hoje, continuando as parábolas que estão no Evangelho de Mateus, as parábolas de Jesus, a liturgia de hoje continua fazendo este convite a dar um passo mais profundo no ouvir a palavra de Deus. As parábolas ditas hoje nos fazem esse convite a dar um passo mais além. Nós começaremos a reflexão pelo Evangelho de hoje. O Evangelho está em Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 43. Semana passada nós ouvimos o capítulo 3 de Mateus, que era a parábola da semeadura, do semeador que sai a semear. Hoje surgem-nos 3 parábolas. A parábola do joio e do trigo, a parábola do fermento da massa e a parábola do grão de mostarda. Jesus inicia no versículo 24 dizendo o seguinte: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Precisamos ter clareza de que o princípio original, o princípio fundamental da nossa existência é uma boa semente. Porque quem semeia é o Filho do Homem. A boa semente semeada, o que é? É aqueles que pertencem ao reino de Deus. Então este Deus que nos criou, que nos semeou neste mundo, nos semeou no amor, na misericórdia, na complacência, na sabedoria e semeou boa semente. Nós não somos frutos do erro. Nós somos filhos de um Deus de bondade que na sua bondade nos criou. Esse princípio é fundamental, meu irmão, minha irmã. Se você não traz isso como fundamento na sua vida, vira e mexe, você vai achar que a culpa dos males ou das dificuldades da vida vem de Deus. E o fato de achar que eles vêm de Deus, passa a surgir um outro problema. Qual é o problema? Acharmos que não temos problemas. Os erros não são nossos. Se eu cometi um pecado, um erro, foi por causa do outro, foi pelo outro que me motivou, foi o vizinho, foi o de lá, foi a esposa, foi o esposo, foi os filhos, foram os pais e não sei o que lá. E eu não assumo a responsabilidade de reconhecer que eu não fiz aquilo bem. Então é preciso ter clareza. A boa semente semeada no campo, o Senhor fez cada um de nós de um bom barro. Nós não somos feitos de refúgio, de resto. Nós somos feitos de um bom barro. E este bom barro é um barro que produz a vida verdadeira, que é essa vida que nós somos chamados. Somos chamados a caminhar na direção deste reino de Deus. Mas Jesus continua, versículo 25. Enquanto todos dormiam, ou seja, na surdina, na hora que ninguém está vendo, no período da noite, quem age nesse momento? Nas trevas, o diabo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Ou seja, o inimigo é aquele que não age na clareza, porque a sua ação é ruim. E aí ele quer acabar
com a boa plantação de Deus. E semeia o quê? Semeia a mentira, semeia o ódio, semeia a raiva, semeia o rancor, semeia a divisão. Então o inimigo é aquele que não é dono do campo, mas vai lá e joga aquilo que não vem de Deus. Então precisamos partir desse princípio. Todos fomos criados no amor de Deus. A maldade, o rancor, a maledicência, tudo aquilo que divide é obra do maligno. Mas como, Padre, isso age em mim? Porque eu abro o espaço. Voltemos ao Adão e a Eva. Deus falou para não comer da árvore. Mas ela era apetitosa aos olhos, apetitosa ao paladar. E eles olham para ela. E eles ouvem a serpente. A serpente é o joio. É a tentação que nos rodeia. E o que dizem? Que mal pode fazer? Ou seja, nós abrimos o caminho para que o joio seja semeado no meio do trigo. E pior do que isso, não temos o discernimento. Porque os servos veem crescer o joio no meio do trigo e perguntam ao seu senhor: não semeastes boa semente? Ou seja, nós desconfiamos de Deus, porque chegamos a ele e perguntamos se o senhor fez tudo bom porque a nossa vida está ruim desse jeito, se o senhor fez tudo maravilhoso porque tantas situações complicadas. E aí o que nos esquecemos? Essas situações são complicadas, esses sofrimentos, essas dificuldades, essa roubalheira, essa enganação. Por quê? Porque nós cedemos ao joio e esquecemos da boa semente que foi semeada. E os servos são mais abruptos ainda. O senhor quer que a gente arranque o joio imediatamente? E o senhor espera, calma. Quem semeou o joio foi o inimigo. Ele é claro. Semente, Deus sabe o que ele fez. Deus sabe o que ele plantou no nosso meio. Por isso que ele vai olhar e vai dizer: a semente, foi o inimigo que semeou essa semente. Não tem problema. Acabada a colheita, nós vamos separar o joio do trigo. E aqueles que são de Deus vão caminhar, e aqueles que preferirão ser joio vão ser joio. Mas é preciso ter a clareza e a calma para compreender que vai existir um processo nessa realidade. E vai ter que acompanhar por quê. Aí tem um discernimento central. Arrancando o joio, eu posso também tirar o trigo. E aí eu perco os dois. E eu perco aqueles que foram criados no amor e na misericórdia de Deus. E eu perco também aqueles que foram semeados pelo inimigo. Discernir, meus irmãos e irmãs, é ter a capacidade, em primeiro lugar, de reconhecer os sinais de Deus. A semente semeada precisa cair em terra boa. Ela precisa ser acolhida com generosidade. A semente da palavra precisa chegar a cada um de nós generosamente. Ser acolhida com amor e com vínculo. E a partir daí ela vai crescendo, vai desenvolvendo e vai produzindo e vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo. Por isso, meus irmãos e irmãs, que nós somos convidados no dia de hoje a compreendermos que nós somos este bom fermento que leveda a massa toda. Nós somos essa pequena sementinha de mostarda que Deus planta e ela cresce. Nós somos essas sementes do reino de Deus. Mas nós precisamos cada dia crescermos e nos desenvolvermos para sermos membros cada vez mais claros desse reino. Esse reino ele é conquistado, e ele é conquistado como? Ele é conquistado pela decisão de participar. Não é simplesmente porque você ganhou. Há uma linha protestante aí gigantesca, oriunda do calvinismo, que vai dizer: você é predestinado. Então você é predestinado a ser santo.
Você não precisa se esforçar tanto. Você já está salvo. Calma lá. Você mesmo salvo no sangue do Cristo, se você não se colocar na direção desse Senhor, você se perde no caminho e pode ser que você confunda o joio com o trigo. Pode ser que você não consiga entender que a sua missão é fazer essa massa fermentar, levedar, crescer, ganhar vida, né? Aquele pouco de farinha com leite, com ovo, por que ela cresce? Ela cresce porque dali o fermento vai se alimentando daquilo e vai soltando gás carbônico e a massa vai aumentando. Ou seja, nós precisamos ser essa presença de vida que vamos espalhando a boa nova do reino. Que vamos levando esse projeto de Deus com toda a força e com toda a esperança. Para isso, é preciso estar atento à palavra do Senhor. E atenção é muito mais do que olhar. É ouvir, é perceber, é a fala em parábolas. É para que, olhando para a realidade, nós também possamos perceber alguns sinais de Deus. O Senhor não fala as coisas escondidas, mas Ele convida que a gente esteja atento. Ouçamos o que diz a primeira leitura, um belo texto de hoje, tirado do livro da Sabedoria, capítulo 12, versículos de 13 a 19. Olha o versículo 13. Não há além de ti outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que o teu julgamento não foi injusto. Há um Deus que cuida de todas as coisas e é um Deus justo. Essa justiça é aquele que Ele mostra a direção, mas Ele te deixa você decidir. Deus não decide por você. Deus espera a sua decisão. Mas Ele te mostra, olha, esse é o caminho certo, esse é o caminho errado, está aqui. Siga por esse, porque aqui você vai ter vida. Mas é você que decide. Há no campo o joio e o trigo. Você é trigo de Deus, mas pode ser que você abandone toda maravilha, toda bondade, toda graça que Deus te deu e decida viver como joio, ceder ao maligno e não produzir fruto nenhum, porque o joio parece um trigo e não vira nada. Vai ser queimado no fogo. Não existe um Deus que cuide, que julgue com tanto cuidado. E continua. No entanto, dominando com tua força, julgas com clemência e governa com consideração. Deus não é um Deus injusto, que escolhe por esses e abandona aqueles. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus que vem ao nosso encontro. Ele julga com justiça e com complacência. Ele aguarda, Ele nos ensina. Assim procedendo, ensinastes o teu povo que o justo deve ser humano, e os teus filhos destes a confortadora esperança de concedestes o perdão aos pecados. Ou seja, nós temos um Deus que mesmo que a gente caia na tentação, Ele está ali de coração aberto para nos acolher. Mas você precisa tomar a direção. Você precisa ter a clareza de perceber que não foi tão bom e converter-se. Eu sou trigo de Deus. Eu me deixei conduzir pelo maligno. Percebi que a direção não foi boa e eu volto. E me assumo, eu sou trigo de Deus. Deus me criou no amor. Deus me criou na misericórdia. Mesmo que eu tenha negado como Pedro, mesmo que eu tenha traído, mesmo que eu tenha desistido do projeto de Deus, eu volto consciente. O Senhor está comigo. E mais do que isso, meus irmãos e irmãs, eu volto consciente, como vai dizer a segunda leitura de hoje, carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27. Eu volto porque eu sei que eu tenho um Espírito que me ilumina e me inspira e me impulsiona a caminhar para além.
Se você me diz assim, mas padre, eu não tenho capacidade de crescer na fé. Se você acha que você não tem capacidade, então peça ao Espírito de Deus. Ele é que te capacita. Batizados, iluminados por esse Espírito, nós devemos nos colocar na direção desse Senhor. Desse Senhor que nos dá a vida verdadeira. O Espírito vem em nosso auxílio. O Espírito espera que nós hajamos, que nós nos colocamos a serviço. Ele espera as nossas ações para transformar esse mundo num novo mundo. Que nós possamos no dia de hoje, meus irmãos e irmãs, pedirmos a graça de Deus, que como boas sementes semeadas no campo desse mundo, nós possamos germinar e mostrar as maravilhas de Deus ao mundo, ser sinal deste Deus presente e comunicar este Senhor a todos. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo sempre te ilumine e te conduza. Amém. Por isso